Olá, para você que está nos acompanhando, começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Felipe Medeiros e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante para quem está buscando a estabilidade financeira em 2024. Para isso, a gente conta com o apoio do professor Fábio Barros, mentor aí de dezenas de concursados hoje, né? Já são quase 30 anos como professor de cursinhos e disciplinas específicas que são bem cruéis na hora de fazer uma prova. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Uma boa tarde, realmente. Tem uma história aí já, né? No serviço público, eu entrei no serviço público com 19 anos de idade, então já tem uma história e também na docência, né? E óbvio, né? Em um momento com mais intensidade, em outro momento com menor intensidade, mas nunca deixei aí esse meu lado aí de professor. Começando essa edição do Entrevistas DPE aqui pela Rádio Web da Defensoria Pública de Roraima, a pergunta aí que vale milhões. Como passar num concurso público em 2024? Essa é a pergunta do milhão, com certeza, tá? Mas olha só, eu costumo dizer o seguinte aos meus mentorados: o básico, a prova, tá? E a maior dificuldade que a gente tem hoje para os alunos é que eles façam o básico. E o que é o básico? É ter um planejamento, tá? É ter uma rotina, né, de estudos, é saber o que deve estudar, como deve estudar, entendeu? Em que intensidade, dependendo do cargo, né, que ele vai fazer, e resolver ali, praticar, resolver muitas questões. E os alunos têm dificuldade de fazer isso. Porque normalmente o aluno, né, que a gente chama ali o concurseiro hoje em dia, ele está num nível de ansiedade, Felipe, tão grande que ele não consegue parar para justamente entrar nesse processo. O que é que normalmente acontece? Ele fica em busca da fórmula mágica. Aí é por isso que normalmente eu digo, olha, o que você precisa é criar hábitos de estudo. Estudar não é bom, vou ser sincero aqui, né? Acho que ninguém gosta de estudar, entendeu? Assim, estudo em si é uma coisa meio que a gente tem um certo trauma ali, no geral. Então a gente tem que criar o hábito. A gente começa a gostar de estudar depois que a gente cria hábito. Isso aí. Então, hoje eu digo, para você ser aprovado no concurso, você tem que entrar num processo. Se você entender esse processo adequadamente, você vai desenvolver ali, né, uma expertise ali para estar bem competitivo para as provas que estão por vir. Vamos então por partes. Vamos criar aqui um personagem fictício que está pensando em mudar de vida esse ano e quer, diante das centenas, podemos dizer assim, de oportunidades que 2024 reserva aí para quem quer ser concursado, qual o primeiro passo? Vamos primeiro falar para essa pessoa que está decidindo, porque algumas pessoas já começam a estudar e já estão com certos vícios, né? Então, para quem decidiu hoje estudar e também para quem já estuda, o que deve ser corrigido? Vamos lá. Já que é início de ano, né? Todo início de ano a gente tem que rever o que está fazendo de certo e de errado. Acho que o aluno hoje, o concurseiro iniciante hoje, o que ele precisa fazer ali é se situar. Como assim, Fabão? Ele precisa saber das limitações dele. Pegar um exemplo prático. Esse personagem fictício nunca estudou para concurso, nunca viu nenhuma disciplina que normalmente, costumeiramente, cai em concurso, mas ele ouviu falar que vai sair o concurso do Banco Central, que paga R$ 21.000 de salário inicial. E pelo fato dele ter, por exemplo, cursado ciências contábeis, tá? Ou economia, ele acha que está apto para encarar esse concurso, entendeu? Só que ele não tem experiência nenhuma com isso. E aí o que é que acontece? Ele entra numa visão, numa coisa ali que chega até, assim, como é que eu posso dizer? Ser algo ali de... Obsessivo. Uma obsessão, acho que essa é a palavra. Obsessivo, de que eu vou encarar. E quando ele vai ver, é um concurso que normalmente traz duas questões discursivas pesadas, traz 16 disciplinas para estudar. No primeiro ciclo, que a gente chama ali, no primeiro processo de estudo, ele já está pensando em desistir, porque ele identificou que ali são disciplinas dificílimas. Então, o concurseiro iniciante ele tem que entender isso. O que é que ele tem que entender? Ele tem que me situar, tem que saber o meu limite. Eu sou uma pessoa que eu não tive, vamos supor, né? O personagem aqui fictivo, eu não tive uma base boa em matemática, eu não tive uma base boa em língua portuguesa. O que é que ele deve fazer? Não é nem pensar num cargo ou no concurso.
O primeiro momento que ele tem que fazer é, eu preciso entender quais são aquelas disciplinas mais comuns cobradas em concurso. Língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, ali noções, né, de constitucional, noções de administrativo, informática. Então, eu posso começar por essas disciplinas e tentar ali desenvolver ali uma base, me estruturar nisso. Depois eu vou pensar no concurso que eu vou fazer. Hoje o que a gente vê é muito o inverso. Hoje a gente vê, tá para sair o concurso X, tá para sair o concurso Y, entendeu? Pegar agora, tá para sair o concurso aqui do TJ, Roraima, do TRE, né, que vai sair no concurso, né, unificado do TSE. Então o pessoal quer estar para aquele concurso, mas não criou nenhuma base, nenhuma expertise em nada ali. Então, eu acho que o caminho é esse. O concurseiro iniciante, ele tem que saber a limitação dele. Se ele é uma pessoa que nunca viu isso aí, ele tem que saber que ele tem que procurar cargos que estão no nível dele. É o que a gente costuma chamar de concurso escada, né? O concurso escada, escadinha. E aí, a partir desse momento, tá? Que ele identificar esse cargo, que ele pode chegar competitivo para essa prova, aí sim, ele dentro lá do serviço público, ele começa, não, realmente, isso é possível, isso existe, porque tem gente que não acredita em concurso, né? Acha que é tudo vagas encomendadas, né? Mas isso existe, isso é possível, então agora eu vou mirar para esse cargo, para esse aqui, entendeu? Então, eu acho que o aprendizado aqui para o concurseiro iniciante é esse, ele tem que saber o limite dele, saber de onde ele está começando e não querer focar em cargo antes de criar a base dele. E para os que estão estudando aí há tempos e nunca passaram, o que possivelmente eles estão falhando e como se readequar? Pois é, nesse caso aí, a gente costuma chamar de análise de gaps, ou seja, uma análise de lacunas. Por que eu não estou passando? Se eu tenho já uma experiência, se eu já tenho consumido um material, se eu já tenho um processo definido, estou partindo dessa premissa que o nosso personagem aqui fictício tenha, né? Tudo isso aí. Se já está tudo isso definido, por que eu não estou conseguindo chegar competitivo na hora da prova? Então, essa análise de lacunas normalmente envolve isso, saber quais disciplinas ele está tendo desempenho ruim ali, né? Desempenho mediano, ou se é em todas as disciplinas, ou se é uma disciplina, quais assuntos ou quais tópicos especificamente ele está com dificuldade. Porque às vezes é um tópico em si ali que está levando ali o índice e o rendimento dele ali para baixo. Então a gente começa a fazer uma análise micro, né, da situação ali do concurseiro, do aluno ali. Ou seja, ele tem às vezes ele tem um desempenho ali de... Pegar um exemplo, estou com desempenho de 65% em língua portuguesa. Aí quando você vai olhar ali, no micro, você vai ver que o desempenho dele, que está levando para baixo, é a interpretação de texto. Entendeu? E aí, se tirasse a interpretação de texto desse macro, ele estaria com desempenho de 85%, 90%. Ou seja, ele estaria com desempenho bom em língua portuguesa. Então, dependendo da banca, entendeu? Que pesa ou não em interpretação de textos, ele teria um desempenho melhor ou pior. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Por isso que é importante. Se a pessoa está lá já há um bom tempo, já estudou para concurso, está vendo que não está trazendo resultado. Então, tem alguma coisa que ela precisa analisar e melhorar. Então, ela precisa fazer uma análise micro de como ela está estudando, do conteúdo, até do material, analisar o material que ela está utilizando ali para encarar aí essas provas. Para esse ano, são quantas vagas? Felipe, vou te falar. Quais concursos, né? Todo ano tem vagas, tá? Para concurso, e a gente sabe que tem vagas, tanto na esfera municipal, né, estadual e federal, né? O que é que acontece? Só que o que está trazendo um boom de vagas agora para esse ano aí, né? Que são aqueles concursos principais, é o concurso do CNU, que a gente chama de Concurso Nacional Unificado, que é o Enem dos concursos. Sim. Ele vai trazer, pela primeira vez, uma abordagem bem diferente aí, né? Do governo federal, tentando consolidar ali vários órgãos numa única prova, ele vai trazer mais de 6 mil vagas, né? E o outro concurso também, que está por vir agora, é o TSE Unificado, né? Que é o concurso que, inclusive, eu, né, fui aprovado no último concurso do TSE Unificado, né, nas vagas que foram aqui para o TRE de Roraima. Então, o TSE está organizando esse concurso, a banca já foi aí escolhida, já tem contrato assinado, né, que é o Sebrasp, e a do CNU, né, é a Cisgran Rio. Então, assim, esses dois concursos vão trazer uma quantidade razoável de vagas, porque são os dois principais concursos. E o que é que acontece? Dependendo do ano, a gente tem aquela sazonalidade. Tem ano que a gente tem mais vagas para carreiras policiais, e tem anos que a gente tem mais vagas para carreiras de tribunais, carreiras administrativas. Então, esse ano é o ano aí de carreiras de tribunais, está vindo um boom aí, e logo depois vai vir aí novamente essa parte cíclica, né? Vai aparecer vários editais de carreiras policiais, ou seja, nunca para de ter concurso.
Nunca para. Então, a gente tem uma quantidade muito boa. Se a gente for contabilizar aqui a quantidade de vagas no Brasil todo, temos, se brincar, umas 60 mil vagas, entendeu? Contando prefeitura, governo do estado e tudo mais. Mas se a gente pegar os principais aí, a gente tá com esses 2 concursos aí que vai trazer ali quase umas 7 mil vagas ali para esse ano. Por isso que é importante estar em constante preparação, não é? Com as disciplinas de praxe. Português, não é matemática, né? É raciocínio lógico, isso. Informática, o que mais? Direito constitucional, direito administrativo, porque essas disciplinas de noções, né, a gente costuma até separar aqui noções de direito constitucional e direito administrativo, para você se ambientar, né, no que pode ser cobrado e o nível de cobrança que pode aparecer ali no seu concurso. Então, você ter base em direito administrativo e constitucional vai te dar uma visão ampla para você entender até o serviço público, né, o que é o serviço público, onde você está entrando, em que ambiente, que mundo você vai trabalhar. Então, isso é muito importante. Então, essas disciplinas básicas aí vai dar como é que eu posso dizer, uma estruturação, né, do concurseiro ali, do aluno, para ele poder encarar, dependendo do concurso que vier. Saiu um concurso de um tribunal X, eu só preciso mudar aqui um tópico aqui de específicas, né, um conteúdo aqui de específicas. Saiu de um tribunal Y, outro. Pegar o exemplo, saiu do eleitoral, eu tenho que estudar noções de direito eleitoral. Saiu do TRT, eu tenho que estudar noções de direito do trabalho. E é esse ajuste que a gente vai fazendo. Mas a base, todo o iniciante ali já deveria estar construindo ela há um bom tempo. E não dá para ficar tirando para tudo quanto é lado, né? Mira num para poder... Pois é, a gente costuma dizer assim, que é importante a gente, de início, definir ali a carreira, tá? Olha só, a gente costuma dividir ali em carreiras policiais, ou seja, aqueles concursos para quem quer fazer, né? Para Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, delegado, né? A gente chama de Delta, GCM, até, né? Guarda Civil, Municipal. Esses concursos aí, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, esses concursos de carreiras policiais. A gente também tem ali os carreiras de tribunais, que são os tribunais estaduais, né, da Justiça Comum, e os tribunais do Poder Judiciário da União, que aí entram os TRTs, os TREs, os TRFs, TSE, TST, STM, entendeu? Vários tribunais que entram nesse grupo aí. A gente tem outros cargos, que são os cargos de carreiras administrativas, que são aqueles cargos mais para concurso escada, para iniciante, entendeu? Que são os agentes administrativos e os técnicos administrativos ali de prefeituras, de governo do estado, entendeu? Então a gente costuma segregar. Então, o concurseiro iniciante, ele tem que procurar saber qual é a carreira dele. O que não dá é ele chegar assim, eu digo assim, não dá no sentido de que, se a gente pegar uma estatística, a gente vai ver que 99% aqui, uma estatística maluca aqui, vai se dar mal. É você começar a estudar para a carreira policial e aparece um concurso aqui de carreiras de tribunais administrativas. Não, vou deixar isso aqui de lado e vou estudar para cá. Você vai patinar nos estudos, né? A gente chama de patinação nos estudos. Você vai zerar o que você já construiu aqui de base para esses assuntos que é totalmente diferente aqui. Aqui você vai estar estudando penal, processual penal, entendeu? Legislações específicas aqui. E aqui você vai estar estudando outras coisas. Administração financeira orçamentária, entendeu? Administração pública. Então, se você não focar na carreira inicialmente, tá? Para construir essa base, você vai ficar no processo de patinação. Foquei na carreira, aí pronto. Eu procuro as disciplinas base dos cargos dentro dessa carreira. E aí, depois, saindo do edital, eu vou fazendo um ajuste do que está vindo de disciplina ali, de novidade. E há uma dica principal, professor, para ter mais chances numa aprovação, tipo, tem que estudar 4 horas por dia, com uma folga na semana, tem que deixar o emprego, não dá para trabalhar, ter família e estudar, e ter vida social também. Isso é muito legal. Olha só, a gente está vivendo hoje um momento de muita ansiedade, né? Sim. E isso veio muito também, eu acho que a gente já estava nessa situação, mas eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Deu uma piorada nisso aí. Então, o que é que acontece quando isso acontece? Em relação às dicas, né? De focar, né? Diretamente nisso aí. Só me recapitula aí a pergunta, que eu acho que eu me perdi aqui. Se estudar, eu já ouvi falar que... se você estudar você tá 4 falando horas do por cronograma, dia, perdão. isso. Então, porque eu acabei desencaixando aqui. É Então, ansiedade. Não deixa. Essa ansiedade, ela acaba deixando você no nível de aceleração em que você acha que o que vai te aprovar ou não são as horas de estudos, ou o tempo que você dedica ali aos estudos.
pegar um exemplo. Tem gente que diz, usa muito o termo horas líquidas, né? Ah, não, eu tenho disponibilidade, eu tenho 6 horas líquidas por dia para poder estudar. Eu tenho 10 horas líquidas, eu tenho 14 horas líquidas. Isso é muito falácia, porque quantidade de horas não tem a ver muito com a qualidade do estudo, tá? Então, eu normalmente indico, principalmente aquele aluno, aquele concurseiro, que faz o seguinte: ele às vezes está trabalhando, ele quer largar o emprego dele para poder estar para concurso. E às vezes aquele emprego dele está trazendo uma renda para ele que talvez traga uma certa tranquilidade em termos de ansiedade, que com o tempo de sobra ele pode usar com mais qualidade para o estudo. Entendeu? Eu nunca oriento aluno meu, mentorado meu, a sair do seu trabalho para poder se dedicar. Por quê? Porque o concurso público é um estilo de vida, né? A gente costuma brincar. Então você vai ter que se adaptar a essa realidade. E se você começar a fazer prova e não conseguir atingir ali o seu desempenho, né, não estiver contento no tempo que você acha que vai estar, você vai começar a piorar a sua ansiedade. Entendeu? A coisa vai começar a complicar. E aí você vai estar sem o seu trabalho, entendeu? E complicando ali sua vida. Então, a dica que eu dou é o seguinte: não se preocupa com o tempo, se preocupa com a produtividade. O que é a produtividade? Com o tempo que você tem disponível, você vai se dedicar a consumir, a entrar em contato, a imergir com um conteúdo comum aí de concurso público. Por exemplo, vou começar agora, vou criar um cronograma dos sonhos, né? Eu vou estar 3 horas toda segunda-feira, 2 horas toda terça-feira, 4 horas toda quinta-feira. No primeiro dia que você não conseguir executar isso aí, tua ansiedade já vai te quebrar. Concurso não é para mim, concurso não é isso. É melhor você chegar e dizer: na segunda-feira, o tempo que eu tiver disponível, eu vou estudar língua portuguesa. Vou resolver questões de língua portuguesa, muitas questões de língua portuguesa, para entender como isso é cobrado em prova de concurso. Até mesmo para me ajudar a saber o que é que eu preciso estudar mais. Isso seria mais efetivo, entendeu, Felipe? Do que você se preocupar em fazer aquele cronograma bonito, maravilhoso, colorido, entendeu? Aquele... Planner. O planner, lindão, entendeu? E inclusive até tem ferramentas hoje. Isso é muito mais efetivo você focar na produtividade do que no cronograma. Entendi. Entendeu? Então, o conselho é esse: não larga tudo, não. Não. E tem tempo disponível? Só tem 2 horas por dia. Perfeito. Você vai demorar mais a passar no concurso porque você vai ter menos tempo. Beleza. Mas você vai criar sua base, vai criar sua constância, e eu digo isso dependendo do cargo que ele queira, né? Porque se for um concurso escada, às vezes com 3, 6 meses, mesmo com pouco tempo, ele tá ali, como é que eu posso dizer? Desenvolveu ali uma competência legal para chegar competitivo para essa prova e vai lá e abocanha a vaga dele, entendeu? Mas dependendo do concurso, se for um concurso mais top, ele não vai conseguir passar só com 2 horas de estudos por dia. Eu quero ser auditor do TCU, entendeu? É um cargo muito requisitado. Você não vai conseguir estudando 2 horas por dia ser auditor do TCU em 6 meses, entendeu? Não tem como. A menos que você tenha uma mega ultra power base que você tenha construído aí, seja uma pessoa ali fora da curva, né? Que a gente chama. Mas se você não está começando agora, não dá. Então você vai demorar um pouco mais aí para poder chegar nesse nível de competitividade. Então, é melhor focar na produtividade. Ou seja, não diz o quanto tu deve estudar hoje. Eu preciso estudar os 3 horas. Não. Estuda hoje o quanto tu pode e calcula o quanto tu estudou. Entendeu? É mais importante eu saber, é o inverso, né? Eu saber o quanto eu tive disponível, o quanto eu estudei com qualidade, do que aquilo que eu me prometia estudar, não conseguia e acabou com a minha ansiedade. E qual a melhor metodologia? Estudar, ver ali tantas horas de videoaula, ou ler, reler, fazer anotação, ou resolver questões, o maior número... Porque existem essas diferenças, né? Essas metodologias que professores oferecem, vendem, metodologias que, segundo eles, pode ser mais fácil de chegar lá na aprovação. E para o senhor, qual é a melhor? Pois é, isso aí vai depender muito, né, do estilo de aprendizagem de cada um. Mas, se a gente for analisar, principalmente dos meus mentorados, né? A metodologia aqui que eu uso, que é o básico à prova. Se a gente for analisar a metodologia, o que funcionou para eles é o seguinte: iniciante, ou seja, nunca viu aquela disciplina, aquele conteúdo para aquele concurso, faz um curso de videoaulas, bem rápido.
Ah, Fabão, e se eu não entender o conteúdo? Não tem problema, avança. Você, na verdade, só está imergindo naquele conteúdo. Você não vai entender nada de primeira. Ninguém aprende, vira especialista numa disciplina assistindo ali um curso de videoaulas ali, sei lá, de 20 horas, vamos supor. Ninguém vai ficar especialista. Então, você tem que passar por um processo de revisão espaçada. Então, o mais importante é, vou consumir as videoaulas. Depois que eu fizer isso, eu não fico assistindo novos cursos em videoaulas, não. Agora eu vou partir para o quê? Para os PDFs. E esses PDFs, normalmente, os interessantes são aqueles que vêm com muitas questões para serem resolvidas. Tá? Ou seja, PDFs que são direcionados com aqueles tópicos, aqueles assuntos que tem muita questão já para você resolver. Depois que você passa disso aí você vai para uma plataforma de questões, que são sistemas, né, que tem na internet ali, você pode contratar, que tem milhões de questões para serem resolvidas ali de concurso. Então, você vai focar em resolver questões. É o que a gente costuma dizer ali, chamar, né, apelidado de estudo reverso. Não é nem simulados, é estudo reverso. Eu saí ali de aprender a disciplina base, ali o conteúdo base, agora eu estou aprendendo a partir das questões. Porque na teoria da escola, do ensino médio, da faculdade, a gente estuda, né, o material de referência ali, né, da disciplina, e no final do semestre a gente tem uma prova para fazer, né? O estudo reverso, não, a gente começa a fazer provas, ou seja, questões. Pode ser que você fale simulado, mas simulado ele tem um outro conceito aqui, mas poderia ser uma analogia. A gente faz provas, ou questões, entendeu? Muitas questões, e a partir desse momento que você faz muitas questões, aí você está aprendendo, entendeu? Com as questões. As questões estão te ensinando. E você tem que preparar material de revisão disso que você tá estudando, ou dessas questões que você está resolvendo. Então, basicamente é isso. Inicialmente, um conteúdo base, depois eu faço uma migração ali para um material em PDF com questões e resolver propriamente questões. O volume de questões é que vai dizer se você tá bem preparado, tá bem competitivo para uma prova. Só que tem gente, aquela história da ansiedade, né, do concurseiro iniciante. Tem alunos, tem concurseiros hoje que não querem, não acham que precisam resolver questão para passar numa prova de concurso. Aí complica a situação. Mas se você pegar hoje os concurseiros ali de cargos top, a pessoa estudou ali para o Tribunal de Contas da União, tá? Auditor, ou Banco Central, analista do Banco Central, ou algum outro cargo top. Rapaz, a pessoa deve ter resolvido ali umas 30 mil, 40 mil questões fácil. Nossa. Entendeu? E a gente pensa que é difícil fazer isso. Eu tive uma mentorada que ela achou, não precisa resolver tudo isso. E aí eu passava metas semanais para ela e ela chegava a resolver ali, por semana, estava dando umas 300 questões por semana. Aí tu pega 300 questões por semana, olha só, que já é palpável, né? Não, 300 questões por semana, se eu dividir ali por dia, vai dar o quê ali? Vai dar umas 50 questões por dia ali. É palpável isso. Resolver 50 questões por dia, tranquilo, dividido nas disciplinas que eu estou estudando naquele dia. E aí, quando tu pega 300 por semana, tu pega 4 semanas, já dá 1.200 por mês. Aí, quando tu pega, por exemplo, 10 meses, tu já resolveu ali 12 mil questões. Entendeu? Isso para um concurso tranquilo. Só que a pessoa, quando consegue iniciar assim, e quando chega no terceiro mês, ela já sabe a relevância de resolver questões. Então, ela já não vai estar resolvendo 300 questões por semana. Ela já está resolvendo 600, 800 questões por semana. Então, volume de questões ali, aplicação prática ali do conhecimento, resolvendo questões, é o que vai deixar ali o concurseiro, é o diferencial do concurseiro hoje que quer ali abocanhar ali o cargo dele. Outro diferencial, professor, é estudar a banca, né? Sim, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque cada banca tem um perfil, né? A gente chama aqui banca examinadora ou a empresa, né? Que é responsável ali pelo processo, né? Seletivo pelo concurso em si, que vai ali definir ali as regras ali para poder você ser aprovado e ser nomeado, né? Então existem várias bancas e cada uma tem uma característica distinta, não só em relação a como é cobrado o conteúdo, mas também no formato da prova. Tem banca que cobra 120 itens, né? Ou seja, 120 questões para serem analisadas. Tem banca que cobra 60, outras 80. Tem banca que cobra questões de múltipla escolha, né? Com as alternativas de A, E. Você tem que achar qual ali a correta ou a errada, né? Tem banca que, não, eu quero só a análise se esse item, né,
está verdadeiro ou se ele é falso. falso, né? E que, inclusive, se você marcar em discordância com o gabarito, você vai ter uma penalização ali, ou seja, vai ter -1 ponto naquela questão, né? É o famoso errou uma, perde uma certa, né? É, isso aí. Tem aluno que costuma dizer, né, mentorado costuma dizer que sai de uma prova, né, de bancas desse tipo, como o CESP, Sebrasp é uma delas aí, já sai devendo para o outro concurso, entendeu? Acontece? Acontece, né? Sai em débito. Então, assim, analisar e estudar a banca é muito importante. Por quê? Porque tem banca que você tem que estar preocupado com ela, tem banca que não adianta muito se preocupar, não. Até mesmo em relação ao seu nível com os outros candidatos. Vou pegar um exemplo aqui, FGV. FGV é uma banca, na Fundação Getúlio Vargas, é uma banca de concurso famosa. Pega aí vários, como é que eu posso dizer, certames aí, inclusive foi a banca escolhida aqui, né, do TJ, né, de Roraima, né? E aí, o que é que tem na FGV em língua portuguesa? Ela praticamente inova em língua portuguesa, entendeu? Ou seja, ela traz um conteúdo de língua portuguesa que, às vezes, é até difícil você conseguir contra-argumentar ali num recurso, entendeu? De tão estranha que a prova vem. Então, o que é interessante nisso? É que todo mundo, mesmo aquele concurseiro avançado em língua portuguesa, ele vai para uma prova da FGV e sai meio que desnorteado daquela prova, tentando entender. E, às vezes, ele nem tem um desempenho a contento. Praticamente a FGV em língua portuguesa acaba nivelando todo mundo, mesmo aquele que estudou muito. Então, para uma banca como a FGV, dependendo da disciplina, nem adianta muito gastar energia estudando a base, entendeu? Teórica. É mais futuro você dedicar exclusivamente a resolver o quê? Questões. Porque essa base aqui, às vezes, ela não tá muito alinhada, não. Não é nem só atualizada, mas não tá muito alinhada, né? A FGV não usa muito como referência isso que a gente tá usando aqui como base. Então, saber as características da banca é muito importante, entendeu, Felipe? Para poder eu ter um direcionamento adequado ali para esse concurso. Agora, o senhor falou muito de base, né? Que, pelo que eu entendo, é ensino fundamental, médio e até o ensino superior, para muitos casos. Sim. Quem não teve essa boa base tem condição de passar num concurso público? É mais difícil? Porque conta muito, né? Você chegar para um concurso público já sabendo um mais com I, um mais só com S, né? Sabendo ali o uso dos porquês. Você vai gastar mais tempo para aprender algo que já podia estar na sua cabeça, né? Já podia... Pois é, essa base é importantíssima. E volta muito ao início ali, né? Do nosso bate-papo, quando eu falei que é importante que o concurseiro ali iniciante, né, o aluno iniciante, o candidato ali, ele se situe, ele saiba o seu limite. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa não tem a base, tá? E dependendo da prova, ela não precisa ter a base em algumas disciplinas. Vou pegar um exemplo, a pessoa não teve base em matemática. Então, quando vai para uma prova de raciocínio lógico, acaba se ferrando ali, né? Só que se a gente vai fazer uma análise daquele edital da prova que ele quer encarar, e ele deveria aprender isso, né? Que é uma das coisas que ele tem que aprender, se ele quer passar no concurso, ele tem que analisar esse edital, e ele pode chegar à conclusão que raciocínio lógico representa 5% da prova. E que o esforço que ele vai ter para poder aprender raciocínio lógico para essa prova vai ser muito grande, a energia que ele vai gastar. Então é melhor que ele faça o quê? Estude raciocínio lógico de forma superficial. Entendeu? E pegue essa energia, esse tempo, toda essa vontade para ter um desempenho melhor numa disciplina que vale muito mais ponto. Deu para entender? Sim. Mesmo ele não tendo a base, ele... Agora, quando a gente fala em se situar, é aquele concurseiro que ele não tem base, por exemplo, língua portuguesa, não tem base em matemática, não tem base ali em algumas disciplinas. E aí você orienta ele olha, estudar por esse material ou por aquele material não vai adiantar porque tu não vai entender nada. Porque o que está te faltando é base. Então, no seu caso, você precisa, por exemplo, estudar essa gramática. Vou te indicar essa bibliografia, esse livro aqui. Um livro de gramática lá básica que a gente tem que usar ali no fundamental, no nível médio, tá? Para esse concurseiro ansioso, isso é uma ofensa. Você entendeu? Ele não aceita isso. Ele acha que existe uma fórmula mágica que ele nunca teve base em língua portuguesa, em matemática na vida dele, e ele vai conseguir ter essa base ali 2, 3 meses ali para a prova, entendeu? Então,
é importante que o concurseiro entenda isso, esse candidato entenda isso. Olha, eu posso passar em concurso mesmo não tendo base. Dependendo de onde eu não tenha base, a representatividade ali, né, o percentual de representatividade daquela disciplina na prova é muito baixo para eu gastar energia querendo construir essa base. Então é melhor eu nem procurar ter essa base. Mas, dependendo da disciplina, principalmente língua portuguesa, eu tenho que ir buscar essa base. Então, entenda, volte lá. Por que eu não construí essa base? Então eu preciso voltar lá atrás, pegar aquele livro ali do fundamental, do nível médio, para poder ter uma orientação, para não escrever o mais que deveria ser sem o i com i, né? E não ter dificuldade com a diferenciação dos porquês. Sim, agora me tire uma dúvida. Se eu passo num concurso, a gente observa aí alguns concursos que são para qualquer nível superior, mas que na atuação, depois de que você assume, na atuação no serviço público, é bem específica. Por exemplo, há concursos que tem vagas para qualquer nível superior, qualquer graduação, mas que para atuar vai atuar com exatas, por exemplo, matemática, enfim. Dá certo? É possível uma felicidade desse concursado? Olha só, eu vou falar aqui muito do que eu conheço, tá? Que é o ambiente aqui de tribunais, tá? Do Poder Judiciário da União. Eu sou servidor, né, do TRE, e também do Executivo, que eu tenho experiência. O que é que acontece? Mesmo que a pessoa passei no concurso, mas eu não tenho uma base muito boa lá em matemática, e o cargo que eu fiz foi de nível superior em qualquer área administrativa ou área geral, que a gente chama ali. Eu posso ser alocado a trabalhar, por exemplo, na parte orçamentária. Eu posso ser alocado a trabalhar na folha de pagamento, entendeu? Posso ser alocado lá. E aí, o que é que acontece? Normalmente, o órgão, ele analisa o candidato e o perfil. Então, normalmente, ele não vai colocar um perfil que não seja aderente às atividades, às tarefas que precisam ser feitas. A gente costuma dizer que é colocar o servidor, né? O servidor certo no lugar certo. Se o dirigente, né, do órgão lá, o gestor, identificar que aquele servidor, mesmo não tendo base, mas ele tem um perfil que ele pode desenvolver essa competência para atuar, por exemplo, na folha de pagamento, o órgão normalmente ele vai desenvolver essa competência. Ele vai pagar um curso, entendeu? Bacana. Como é que eu posso dizer? De gestão financeira, de folha de pagamento, um curso que for relevante para ele desenvolver as atividades dele. Então, os órgãos sérios, né, os órgãos que a gente diz ali que são, normalmente tem isso. No Tribunal do Poder Judiciário da União você vai ver isso com tranquilidade. Toda hora o servidor sendo capacitado, o executivo também sendo capacitado. Então, assim, o servidor não tem que ter medo. É uma coisa que muito candidato ali, Sim, novo, tem medo, né? Ele bate, eu acho que aquele complexo do impostor. Eu vi esse termo sim, aí que os psicólogos aí falam muito, né? O complexo do impostor. Ele acha que, meu Deus, se eu passar no concurso, eu não vou saber o que fazer e eu não vou passar no estágio probatório, que é aquele período ali que o servidor fica sendo avaliado para ver se ele realmente fica ali no cargo ou não, né? E aí ele fica com essa preocupação. E, na verdade, o índice de pessoas, de servidores ali, candidatos que não passam, né, no probatório, que ainda nem é servidor candidato, é muito baixo, entendeu? Então, muito baixo mesmo. Tende a menos de 1%. Então, o que é que acontece? O candidato não deve se preocupar com isso. Passou, é um cargo geral, de analista ou de técnico ali, né, da área administrativa, mas sendo de nível superior, de nível médio, fica tranquilo que dependendo de onde você for alocado, vai ser levado em consideração ali o seu perfil, né, suas competências. Agora sim, o senhor é famoso pelos vídeos nas redes sociais, inclusive tem gente que trabalha aqui na Rádio Web Defensoria que admira muito o seu trabalho e a desenvoltura com os vídeos para as redes sociais. É a nossa repórter Lana Francis. Inclusive, ela pediu para fazer umas perguntinhas para o senhor, como surgiu essa iniciativa de ensinar nas redes sociais, ser um gerador, né, um produtor de conteúdo voltado para os concurseiros de uma forma leve, espontânea, divertida, que prende realmente e ensina, que é o objetivo principal, imagino eu. Pois é, a gente sabe que esse processo de estudar para concurso é um processo muito árduo, é pesado, né? Não é uma rotina legal. Como eu falei aqui no começo, estudar não é gostosinho, né? Estudar é uma coisa meio chata. Então, essa questão ali nas redes sociais aí, acho que faz aí já um bom tempo,
de tentar levar um pouco, né, de humor, né, pro concurseiro ali, pro candidato, foi isso, tentar trazer um pouco de leveza, né, ao processo de estudo dele. Então, às vezes, a gente utiliza, né, desses memes, né, e aí, óbvio que eu pego muitos memes e faço essa adaptação para o meio dos concursos, fazer a utilização desses memes para dar essa leveza, mas que também esses memes têm um fundo ali, né, de cutucada ali, leva um aprendizado ali, vamos dizer assim, para o Ensinam de um candidato. jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, entendeu? Então, assim, muitos dizem, meu Deus, tu às vezes faz uns vídeos aí, eu mando uma mensagem para mim que foi um tapa na cara que eu não tava enxergando, aquele tapa de despertar, né, os seguidores lá. Então, foi mais isso, tentar trazer um ambiente ali mais de leveza, mas que não deixasse de sair ali do escopo ali do mundo dos concursos para esses alunos. E tem dado certo, né? O pessoal tem gostado, apesar que eu gostaria de ter muito mais tempo, né, para poder me dedicar a essa gestão de conteúdo. Mas assim, o tempo que eu tenho desprendido aí nisso aí tem trazido bons frutos. Deixa o arroba aí então para quem quiser seguir. Quem quiser me seguir aí lá no Instagram o Professor Fabão, tá? Tem o O no final. Não é qualquer Professor Fabão não, tá, pessoal? É o Professor Fabão, tá? Então, se tiver alguma dúvida aqui do que a gente também conversou aqui, quiser alguma orientação ali, manda uma mensagem ali no direct que a gente troca uma ideia. Diz aí, professor, um vídeo lá que o conteúdo foi bom e rendeu bastante. Foi eu achei bem interessante, que foi o do policial militar, não, do concurso para polícia, que foi um candidato, né? Na verdade, é aquele tipo de vídeo que a gente faz a análise dele, né? O vídeo vai rolando do lado e a gente vai analisando ele. Ele estava fazendo análise do gabarito e aí ele começava marcando gabarito e não estava acertando nada, né? Na saída do gabarito. Ele começava a se desesperar ali e se chateando porque não estava acertando nada. E, na verdade, aquilo ali foi interessante, foi um aprendizado, porque o candidato, ele tem que entender aquilo. O primeiro concurso que ele vai fazer, o segundo concurso que ele vai fazer, ele vai se ferrar, entendeu? É natural que ele se ferre. Então, aquele vídeo, ele traz um aprendizado muito legal, entendeu? Você tem que entender que você vai fazer provas, não só, óbvio, para tentar ali obter teu cargo, mas também a gente precisa fazer muitas provas de concurso para aprender tempo de prova, para aprender a lidar com essa ansiedade de prova, entendeu? Então é por isso que você não tem que ter vergonha de fazer prova de concurso. Tem gente que acaba sendo pagador de inscrição e não vai fazer prova. Tem muita gente que escreve para concurso e na hora de fazer a prova não vai, não, porque eu não estudei. Mas vai lá, por quê? Porque tu pode aprender algumas outras coisas, mesmo que tu esteja zerado, tu vai aprender quanto tempo tu gasta ali lendo uma questão, naquela tensão, entendeu? Quanto tempo é necessário, se na tua prova tiver discursiva, quanto tempo é necessário para tu rascunhar a tua discursiva. Ou seja, tem outros aprendizados que só fazendo a prova você tem, que um simulado em casa, ele não vai trazer a mesma dinâmica do que uma prova real. Então não deixa de fazer prova. Conta um pouquinho então da sua história, professor. Quantos concursos o senhor já fez? Quantos já foi aprovado? E hoje, onde o senhor está? Antes mesmo da gente começar aqui o Entrevistas DPE com o senhor, a gente já estava batendo um papo aqui, né? Enquanto arrumávamos a parte técnica. E o senhor já estava falando, calma aí, prepara para contar no ar. Chega aí. Pois é, eu comecei já quando eu fiz 18 anos, tá? Eu comecei a pensar em concurso público. Na verdade, foi do nada, né? Meu pai, servidor público, é aposentado hoje, auditor fiscal, agropecuária. E aí ele sempre dizia, olha, serviço público é o lugar, serviço público é o lugar. Só que quando eu fiz 18 anos, normalmente o que a gente faz, 18 anos, procurar trabalho. Óbvio que a gente trabalha informalmente antes do 18, né? Mas formalmente a gente quer a nossa carteira ali assinada, né? Para quem não sabe, eu sou natural do Cabo de Santo Agostinho, que é um município da região metropolitana do Recife, né? Eu sou pernambucano. E é um município industrial, tem várias empresas, várias indústrias lá. Então, quando eu fiz 18 anos, eu acabei procurando trabalho, procurando emprego em tudo quanto é lugar, velho, em tudo quanto é empresa. Deixei currículo, mas andei, velho, andei. E nada, não conseguia nada. E aquilo ali foi um start, assim, de... Cara, o que é que eu posso fazer? E, óbvio, meu pai já, de certa forma... me enchendo o saco, né, para o concurso. O que é que eu posso fazer para que eu não dependa de ninguém, né, para poder trabalhar? E aí foi quando veio aquilo, não é que veio aquilo, mas assim, eu não dei atenção a isso que ele estava falando, concurso. Foi aí que pera lá, mas concurso público não depende de ninguém, né, não é peixada, entendeu? Assim, é uma prova, eu tenho que ser aprovado, então
realmente ele tem razão. Porque a gente, quando tá naquela idade, às vezes a gente atua com uma certa rebeldia, né? A gente acha que ali naquele período ali, fez 18 anos, a gente é dono do mundo, né? E aí, quando casou isso, não, realmente ele tem razão. Vou focar o meu direcionamento aqui para concurso. Aí eu fiz vários concursos, não passei, levei cada cipuada ferrenha. Felipe, eu era louco para passar no concurso de banco público, Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Porque o meu sonho era ser aquele gerente, sabe? Aquele gerente de banco com terno ali, que tem o poder de liberar o consignado, sabe? Sei. Liberar ali, na época era cheque especial, que é o talão, pronto. Que dá... Daquele tchan, era meu sonho. E eu fazia concurso para banco e não passava, cara. Entendeu? Era horrível aquilo ali. E aí eu comecei a desconfiar. Não, concurso público é roubo. A gente não olha nossas deficiências, né? Olha só o insight aqui, né? A gente não olha nossas deficiências, não olha que a gente não está seguindo aquele processo, o processo básico que é a prova, e às vezes a gente começa a colocar culpa, né? No outro, né? Ou na outra situação. Então aí eu acabava dizendo que não, concurso é tudo, cartas marcadas é roubado. Aí o que é que eu fiz? Eu fui fazer um teste. Qual foi o teste? Eu falei, vou fazer um concurso de nível fundamental, que saiu da Prefeitura de Jaboatão na época. Isso foi em 98. Vou fazer um concurso de nível fundamental. Para ser, sabe o que o concurso era? O nome do cargo era assistente intermediário. Sabe quais eram as atribuições? Era fazer cafezinho, era limpar banheiro e limpar piscina. Serviços gerais. Meu primeiro concurso eu passei foi para serviços gerais. E eu falei, eram 12 vagas, eu falei, vou ser o primeiro lugar. Porque como eu tenho um nível médio e esse concurso é para fundamental, eu sou maioral. Então eu vou ser em primeiro lugar. Fiquei em 9º, entendeu? Mas entrei. Aquilo foi um insight ali, foi um ponto de inflexão que eu chamo, né? Não, realmente concurso, eu tô aqui dentro. Não é o melhor cargo que eu queria, mas eu tô aqui dentro. Então, fiz cafezinho. Meu primeiro cargo foi a tia do cafezinho, tá? Fiz cafezinho, limpei banheiro. Isso é para aqueles candidatos que costumam dizer... começar de cima. Não, tem candidato que não faço concurso para nível médio, não. Eu terminei direito, eu terminei administração, economia, sabe? Não faço para nível médio. Aí, fiz tudo isso aí. Foi esse salário que consegui comprar meu primeiro computador, consegui comprar na época, a gente tinha muito, era livros, né, disponíveis, né? Hoje em dia a gente tem sistemas online para poder nos ajudar na preparação, né? Plataformas online, naquela época eram muitos livros, né? Eram poucas plataformas. Cara, o salário me ajudou a me estruturar. E aí o que é que eu fiz? Foquei na carreira. Como eu tinha facilidade com TI, desde os 15 anos ali já atuava ali, já né? Já dava aula. Né? Aí eu falei, vou focar em concursos da área de TI. E aí, a partir desse momento, comecei. Aí, foi que começou a vir as aprovações. Ou seja, eu não estava mais atirando para todo lado, não. Tá? Então, passei no DNPM, que hoje é até uma agência, né? Agência Nacional de Mineração. Antigamente era Departamento Nacional de Produção Mineral. Passei lá para Pernambuco, passei no DECEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, lá no Rio de Janeiro, e passei no TRE, para cá. Para Roraima. E como eu já estava aqui, eu tinha passado no SERPRO também, Serviço Federal de Processamento de Dados, que foi quando eu vi para Boa Vista, Roraima. Eu passei, e aí o que é que acontece? Quando eu fui já olhar a carreira, para aquele que me chamasse, eu já dizer, não quero saber dos outros. Aí eu já estava estudando a carreira e eu fui ver que a do TRE era melhor. E foi o primeiro ali que me chamou. Quando me chamou, já esqueci os outros e estou lá no TRE desde 2007, que eu estou no TRE já faz um bom tempo, né? E o que faz bom tempo? E o que faz escolher esse aqui? Eu vou ficar com esse. Essa é uma pergunta importante porque tem muita gente que, principalmente aquele concurseiro já mais avançado, né? Que ele acaba fazendo escolha do concurso pelo vencimento do cargo, pelo salário ali que ele vai receber. E, na verdade, você tem que entender que existem outras coisas além do salário que, às vezes, você não tem essa informação, como é que eu posso dizer... prévia e que você só vai conhecer quando estiver lá dentro do órgão. E às vezes você até consegue através de uma lei de acesso à informação ou coisa do tipo. Mas, por exemplo, vou estudar para um cargo no Executivo Federal. Salário aí de sei lá, 15 mil reais. É o que eu quero. Eu estou estudando para um cargo no Tribunal Judiciário, vamos supor. Salário inicial é 12 mil reais. Beleza. Aí eu vou estudar as carreiras. O que é que eu vejo? Que os tribunais, ele tem auxílio creche. Então, eu vou ter ali um valor a mais, se eu não estou enganado, hoje deve estar ali uns 900 reais por mês para cada filho que eu tenho ali até 6 anos.
tá? Tem uma limitação de quantidade de filhos, mas cada filho que eu tiver até 6 anos, eu vou ter R$ 1.000 a mais de salário. Nos tribunais eu vou ter um auxílio saúde, ou seja, um plano de saúde que vai cobrir, dependendo do tribunal, a totalidade dos teus dependentes legais. Quando tu vai no executivo, tu não vai ter isso. Vai ter normalmente um plano com coparticipação. Então, não vai ser um plano pago totalmente pelo órgão. E isso é salário. Porque se você não tem esse benefício, entendeu? Você vai ter que arcar com esse benefício do teu o quê? Salário. Então, normalmente, ninguém analisa isso. Pegar um exemplo. Tem um tribunal que paga 100% da totalidade do auxílio alimentação para 4 dependentes legais do servidor e mais do servidor. Quanto é que a gente gastaria em média hoje para pagar 4 planos de saúde para 5 pessoas, inclusive uma dessas pessoas ali acima de 70 anos? E 6 mil? Uns R$ 6.000, não é isso? É salário, ou seja, o tribunal está pagando aquilo ali para o servidor, sim, entendeu? Então, dependendo do cargo que ele vai ocupar, ele não tem esse plano de saúde e aí ele tem que arcar isso com o salário dele. Então, ele não pode esquecer disso, que ele tem que estar a carreira, o clima organizacional, entendeu? Se o ambiente é legal, como é que é lá a proposta, vamos dizer assim, de planejamento, né, daquele órgão, né, para o trabalho do dia a dia do servidor. Então, assim, ele tem que fazer várias análises, entendeu? Ele tem que analisar se esse trabalho é no estado dele ou não vai ser no estado dele. Ele vai conseguir, por exemplo, onde ele vai trabalhar, se a gente fala aqui de Boa Vista, que Roraima, no caso do estado, que é pequeno, aqui tudo é perto, tranquilo. Mas se esse concurseiro é de uma capital grande, ele tem que saber se vale a pena ele ir para aquele órgão, mesmo que pague um salário maior, mas que a logística de ir para lá, entendeu? Transporte seja bem complicada, gastar 2 horas por dia para receber um salário um pouco a mais, é melhor eu receber um salário a menos naquele outro órgão ali, né? Um salário menor naquele outro órgão, e tá com uma qualidade de vida melhor. Então tem vários fatores que ele precisa analisar ali da carreira, da sede ali dos órgãos onde ele pode ser lotado, entendeu? E é possível, né? Esse ano é possível ser concursado. Se o senhor pudesse indicar especificamente para alguém, qual seria? Olha, hoje, vou ser sincero aqui para vocês, tá? São os 2 concursos mais, assim, que tá chamando mais atenção. O Concurso Nacional Unificado, que é o Enem dos concursos, tá? É uma abordagem totalmente diferente que o governo federal está fazendo. Então, ele está agregando, juntando ali vários cargos, vários órgãos para fazer um concursão, né? Um concurso só. Então, ali tem um cargo até de nível superior, porque hoje em dia é outra coisa que eu até gostaria de deixar como dica. Quem não tiver nível superior, tente fazer uma faculdade, porque vai ficar mais difícil a cada dia concurso para nível médio, tá? Vai ficar complicado. Mas hoje eu diria que esses concursos que estão para sair o edital a qualquer momento seria o analista, né, técnico de políticas sociais do CNU. É um cargo que vai ter ali umas 500 vagas, vagas para ser chamado. E a possibilidade de nomeação vai passar de 1.000. Tá? Em relação assim, a nomear além das vagas. Então, esse é o Concurso Nacional Unificado. A gente tem o TSE Unificado, tá? Que aí, dependendo para qual tribunal você queira concorrer, vai ter uma quantidade boa de vagas. Aqui no TRE Roraima não tem tantas vagas, cargos disponíveis, né? Mas você pode, provavelmente, né, fazer a prova aqui concorrendo às vagas para outro tribunal que tenha mais vagas. E, óbvio, no âmbito local aqui, o TJ de Roraima, né? Que hoje ali está por volta ali de 60 cargos ali, dá 60, 80 cargos vagos ali, entendeu? Vai vir gente do Brasil todo fazer esse concurso. Vai, porque hoje o concurseiro, quando ele se profissionaliza, né, o candidato, quando ele está profissionalizado, ele não tem limitação geográfica, não. Ele vai vir ali. Agora, você poderia perguntar, mas Fabão, para nível médio, você falou, tá falando nível superior, mas para nível médio. O próprio TJ vai ter cargos para nível médio, mas se eu fosse pensar num concurso, que a gente chama de concurso escada, né, que é aquele concurso que a gente usa para alavancar a nossa carreira ali, né, no mundo dos concursos, eu ficaria de olho em carreiras bancárias no concurso da Caixa, tá? O concurso da Caixa vai vir edital agora, provavelmente também aqui no primeiro semestre, e aí é um tipo de concurso que costuma ter uma alta rotatividade e nomear muita gente. Então, esse concurso é para escriturário, nível médio, esse seria o concurso que eu indicaria aí. E se eu puder complementar com uma dica também, me corrija se eu estiver errado, professor, enquanto o senhor bebe água, mesmo que você não tenha concluído o nível superior, é bom fazer o concurso, não é? Você está fazendo alguma graduação, procura algum concurso ali da sua área ou de qualquer nível superior e faz, né? Isso aí.
Hoje em dia, pessoal, a gente tem nível superior, que são aqueles cursos de graduação tecnológica, né? Os tecnólogos. E o que é que acontece? Os tecnólogos, em média, hoje em dia, são 2 anos para você ter uma graduação. Tem em várias áreas, tá? Tem na área de TI, na área de gestão financeira, entendeu? Tem várias. E o que é que acontece? Fazendo esse tecnólogo, começando agora, por exemplo, você teria aqui, se tudo correr direitinho ali, 2 anos. A maioria tem muitos EADs, a maioria ali é EAD, e você tem 2 anos para se formar. Ah, mas eu vou fazer o concurso. Pois é, só que o que acontece? Normalmente um concurso ele tem validade de 2 anos. Só que no próprio edital é permitido, ele é prorrogável por mais 2 anos. Então, normalmente um concurso ele tem validade de 4 anos. Então, mesmo que você não passe entre o que a gente chama as cabeças, né? Ou seja, entre as vagas ali, tá ali na frente, você estando na lista, estou na lista, pouco longe. A partir do momento que houver necessidade do órgão, você pode ser nomeado no período de 4 anos. Então, dá tempo suficiente para você terminar essa sua graduação. Professor, essa nossa conversa foi muito boa, inclusive é um pedido do Defensor Público Geral do Estado de Roraima, Dr. Leno Matos, que a Rádio Defensoria, os canais de comunicação do Estúdio Multimídia Jornalista Rodrigo Santana, trabalhe temas de interesse popular e principalmente que ajude e auxilie as pessoas que mais precisam. E a gente sabe que um concurso público muda muito a vida de uma pessoa, muda as vidas de famílias. Então, eu lhe agradeço muito pela participação aqui. Deixo esse momento também para as suas considerações finais, alguma dica de ouro, fique à vontade. Ô Felipe, obrigado pelo convite. Obrigado aqui, tá? A Defensoria, a Web Rádio, né, da Defensoria do Estado. Obrigado aí, Felipe. Obrigado ao Defensor Leno. E também obrigado à Lana, tá? A Lana até deixou aí algumas perguntas, né? Obrigado também pelo convite. É muito legal saber que tá se usando um meio, né, como esse aqui, que atinge um público que é de um formato de um público mais jovem. Então tem muita gente pensando, né, nesse mundo dos concursos. Tá chegando aí esse público, então eu agradeço demais e parabenizo aí pelo trabalho. E a dica de ouro eu acho que eu já dei, vou repetir ela, tá? O básico, a prova. Então não procurem fórmulas mágicas, por favor, tá? Façam o básico, criem a base de vocês aí, que vai dar tudo certo. Muito obrigado mais uma vez, eu encerro por aqui esta edição do Entrevistas DPE falando sobre o mundo dos concursos públicos. Quem sabe este ano é o seu ano da aprovação. Eu conversei com o professor Fábio, ou o professor Fabão. Muito obrigado. Até uma próxima. Professor, valeu demais.